Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Icarato. E eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui pra falar sobre... Perdido em Marte, The Martian. Exato! O filme do Ridley Scott. Sim. Que tem o Matt Damon, tem uma porrada de ator bom. Jessica Chastain, Jessica tem Chastain. o Soldado Invernal, tem... Michael Payne, amigo do Homem-Formiga. Exato, o Deb, né? O Do Debbie Debbie Lloyd. Lloyd. Pode crer, tem o... Jeff Daniels, que eu sempre confundo com Jeff Bridges. Não tem nada a Não ver. tem nada a ver. A gente tem o Sean Bean. Tem o Também. Chambinho, O sim. Chambinho, Temos nosso o- grande favorito. Temos o filho do Danny é. Glover, que é o Donnie Glover. Donnie Glover. Donnie Darko. Donnie Glover. E aí nesse filme agora a gente tem, né, o Ridley Scott, ele veio de alguns filmes que não foram muito bem aceitos, né? Ele né? fez o Êxodo antes desse, né? Sim. Ele tinha feito o Prometheus aí que gerou uma divergência de gostos, né? Muita gente não gostou, outra gente gostou. 99%, uma divergência, porque a gente tem, 99% né? odiou, 8% gostou. Por cento Ah, gostam. pode fazer um vídeo desse que o Bruno se É. curtiu. Eu curti de um modo pouco geral. Prometheus, sim, Prometheus. é. Ele tem umas 10 boas. É, Mas exatamente. nesse acho que é um grande acerto, né? A volta do acerto por completo, assim, de Ridley Scott. É verdade. Um filme que combinou tudo, né? A direção dele, o roteiro e os atores que estão no filme, né? Sim, com certeza. Então a gente vai ter agora o Matt Damon, que ele, né, o título em português, né, que já conta, né, que o cara tá perdido. Perdido em Marte, né? Exato, né? Como É que um ele filme de ficou... sessão da tarde. Nesta quinta, tem uma fantástica aventura na Sessão da Tarde. Mas durante a retirada, Um menino especial, dono de incríveis poderes, está em perigo. Fazer os cálculos. Eu tenho que dar um jeito de cultivar 4 anos de comida aqui, num planeta onde nada cresce. Encarando altos desafios, Nada disso vai importar. vai ter que entrar em ação para tentar salvá-lo. É possível que ainda esteja vivo? Nesta quinta, na Sessão da Tarde. Apesar do título dar uma entregada, ele dá um clima meio leve, né? Meio de... Olha, não vai esperar um Meio de sessão da interestelar... tarde mesmo, né? Meio galhofa, né? Interplanetário. Já pensou esse filme? Interplanetário. Nossa, cara. Intermarciano. Tipo... Qualquer coisa, né, É, cara? porque muita gente falou que tá brincando aí que é o prequel do Interstellar, É o né? Pra prequel do mostrar a Interstellar. história do Dr. Man. Dr. Man. Dr. Man. Homem... Doutor Homem. É muito Doutor estranho, Homem né? de Melo. É muito estranho sair dois filmes que o Matt Damon é um astronauta e tá perdido num planeta, É, sozinho, esperando Você a sabe que o... E resgatado, né? Então É, ainda tem o o, Matt Damon, resgate ele- do soldado Ryan, Sim. que já foi resgatado. Todo mundo gosta do Matt Damon, porque vão sempre atrás dele, né? Então sempre Ninguém deixa ele sozinho lá. Mas Já gastaram milhões de dólares no pra- Interstellar, né, ele ficou com essa dúvida de ficar marcado. Falou, pô, ele lançou Interstellar recente, né? E agora vai fazer mais um filme. E aí o Ridley Scott falou, não, cara, vem comigo que tá de boa. Não vai ter Eu problema. nunca fiz nenhuma cagada na minha vida. Enfim, É, sim. Ó, Prometheus tá aí, cara. Foi muito louco. exato, foi assim que ele Pô, convenceu. Vou Exatamente. pensar aí, eu te ligo. E foi assim, né? O título, mas você curtiu o título? Você acha que... Então, cara, eu acho que, como sempre, né? É muitos raros os casos que o título É muitos inventado... raros. É muitos raros. Às vezes que o título brasileiro, né, o título traduzido pela distribuidora nacional, eles inventam um título novo. Não é que eles traduzem, eles inventam. Então, assim, raríssimas vezes que o título inventado fica melhor do que o título original do filme, né? Até porque você quebra um pouco a intenção que o diretor quis passar com aquele filme. Ele não coloca o nome do filme, fala sobre o quê? Fala sobre o perdido aí em Marte. Aí depois, perdido não é, né? E tem todo o significado se tem você todo. pensar como o marciano, né? Exato. Lembrando, esse vídeo aqui, ele obviamente vai ter muitos spoilers, a gente vai estar explicando tudo aquilo que a gente viu no filme, que a gente gostou. Então, e aí o que acontece? Quando você pega um filme que chama O Marciano e você troca pra Perdido em Marte, além de ter um pouco desse clima de galhofa de Sessão da Tarde, que já tá na construção da frase do Perdido em Marte, você perde toda a ambiguidade que esse título O Marciano traz pro filme. Que é o quê? O Matt Damon, quando ele tá lá perdido em Marte, porque ele não tá perdido, ele sabe exatamente onde ele tá, ele... Chega um momento que ele começa a se ambientar naquele lugar e às vezes ele tem um conflito que ele fala, cara, nunca vão me buscar. Então eu tenho que me acostumar a viver em Marte, a ser um marciano. Tem também a parte que ele fala, não, quem planta primeiro, fez a primeira agricultura no lugar pode ser considerado oficialmente o colonizador, então eu sou o colonizador de Marte. Tá vendo? Ele o realmente marciano. virando o marciano, né? Então, e aí Por você mais que assim, perde, ele né? tem, né, a esperança de ser burro, né?
numa próxima expedição vão De buscar ser ele, salvo, mas sim. ele vai ser o marciano por esse tempo. Já Exato. vira, É um já vira longo parte tempo, da né? identidade dele como E tanto, pessoa na exato. história da humanidade. E tanto que quando ele volta pra Terra, ele ainda é o marciano. Porque apesar de você ter as expedições que foram, os amigos que foram, salvaram ele, também ficaram em Marte, só ele ficou marcado com essa aventura, digamos assim, de ter ficado em Marte por tanto tempo sozinho e ter sobrevivido. Sabe, né? seria mais, Então- talvez até mais lógico sobrevivendo em Marte do que perdido em Marte, Sim, né? seria mais Me lógico. esqueceram e de mesmo mim em Marte. Por que não também, né? Porque foi esquecido. Esquecido em Marte. Home Alone ia ser o Mars Alone, né? Imagina, né? Ia ser o Macaulay Culkin, né? Imagina, nossa, cara. Agora, tá Essa é uma beleza esse filme. Ia ser Não, lindo, né? ele O fez Macaulay todo- Culkin cracudo. Cracudo. Não, ele fez todo um drama, mas o Dr. Manhattan achou ótimo. Ele ia lá pra Marte pra relaxar, pra meditar, pensar na vida. Mas ó, a gente tá falando do título, mas o filme ele é baseado num livro, né? Teve um livro antes dele, até a gente comenta muito disso no crossover que nós, os bons Olha companheiros, fizemos só. com o pessoal do Filmes e Games, Assim né? como nós já chamamos pessoas, né, pro nosso canal, agora é a Exato. primeira vez, acho, né, que nós somos Primeira convidados vez. para fazer um videocast em outro canal. É uma Cara, vergonha isso, hein? Pessoas, chamem mais Por aí. favor, é que a gente verdade, gosta. né? Por favor, a gente gosta de ser chamado. Nossa caixa postal tá aqui. A galera do Formiga Manda Elétrica já cartas. prometeu. Sim. Vou cobrar. Já Não. prometeu-os. Mas não, tem que ser. Já prometi. Prometeu, os cobrarão. Não, eu tenho que falar, o Formiga já me chamou várias vezes, eu dei várias mancadas com os caras. Ah, então entendi É, por que por que eles chamam será? mais. Então. Não- É pode verdade, chamar acho que é por massa isso que eles não podre esse chamam negócio. mais, é verdade. E a gente discutiu muito do livro também, então o livro tinha esse título também, né? Do Perdido Sim. em Marte. Sim. Mas aqui a gente vai falar do filme e como que a gente entendeu, porque o filme ele é autossuficiente. Eu gosto sempre de trazer o Bruno explicando, né? Que é aquela coisa de filme. Mais uma vez. Mais o uma filme vez, filme é de um estreia. clássico. Esse é um clássico. É que nem a gente fazer um filme sobre livro e o Bruno não falar isso, é que nem você ir no show do YouTube e não tocar Beautiful Day, Stand Up É, exato. Você vai ficar bravo, Ou então você assistir um show do YouTube inteiro e não dormir nem um minuto, né? Então, cara... Ou você assistir tem um que show ter. do YouTube e não ter o Bono beijando alguma menina na boca. Exato. E a menina ficar famosa no Exato. Orkut depois, É, né? ó, A Catiúce. Catiúce, cara. Catiúce. Lembra que tinha o chat da Catiúce? Que Lembro era no Scrap. Era os scraps Do dela. Orkut. Cara, todo mundo entrava no chat da Catiúce. Se você não viveu essa época, foi incrível. Foi incrível, porque você colocava. Era o único lugar da internet do Orkut que você colocava o comentário e você não achava mais. Já porque era. era uma chuva de novos comentários. O chat da Catiúce foi um milestone da internet brasileira. Sim, é verdade. Mas voltando, né? Por ao favor. livro versus filme, Exato. que é o Catiúce do ABC, Catiúce. basicamente. Certo. A gente sempre fala, né, que são mídias, isso vocês estão cansados de saber, são mídias completamente diferentes que exigem linguagens diferentes, né? Uma coisa lá do Filmes e Games que o Mal Franco não gostou, ele achou que faltou um determinado conflito que tem no livro, ele achou que deveria ter no filme e não foi colocado, né? Inclusive lá no próprio vídeo a gente discute sobre isso e num determinado ponto eu discordo dele, porque eu não senti falta de conflito no filme. Sim. Então assim, vamos supor que eu não sei que o livro exista. E quando eu vi o filme, eu de fato não sabia. Eu Também sabia não, que existia livro, terminei de assistir o filme e falei, não, o filme pra mim foi completo. Ele não faltou conflito, ele não ficou pontas soltas e tal. E mesmo se tivesse ficado, eu não sabendo que existe o livro, eu não tenho de onde puxar essa informação, de onde inventar, digamos assim, essa informação. E aí ele não gostou porque faltou um determinado conflito no filme. Agora, assim, o ponto que a gente sempre gosta de colocar é que é o seguinte, além de serem mídias diferentes que exigem preocupações diferentes, imagina que você assiste um filme e nesse filme não existe livro nenhum. Um filme totalmente feito para o cinema. Você poderia simplesmente colocar assim, não, pra mim faltou uma cena em que o cara ganha uma bola de futebol e ele dá pro filho. Aí fala, não, mas é um filme policial, o que tem a ver a bola de futebol? Ah não, eu acho que seria legal ter essa cena. Se você justifica que o filme está faltando uma determinada cena do livro, você está fazendo basicamente a mesma coisa, porque você poderia ter criado qualquer outro tipo de cena, você só está puxando uma referência do que existe do livro. A comparação, eu acho que, por outro lado, é inevitável. Sim, você conhece a história, existe uma história dos dois lados, né? E tem uma questão também do livro, a forma como você lê o livro, o tipo de narrativa que tem que ser construído é muito diferente, porque o livro é quase uma narrativa seriada. Você tem cada capítulo, ele tem que ter um gancho e meio que uma resolução ou
como é que chama? Um Cliffhanger. Cliffhanger, é um gancho. Um gancho que deixa você querendo ler o resto. Então, assim, você pode ter 10 conflitos se você quiser. Enquanto num filme fica muito convoluto se tiver conflitos demais acontecendo. Até porque chega uma hora que você tá cansado e tem que ter uma resolução, né? Exato. Não, lembrando que fosse uma a série... diferença, né, de livro é os ritmos, né? A diferença Claro. de, assim, o filme adaptado ele não vai estragar o livro. O livro vai continuar existindo, a história. Sim. Isso que eu falo, eu comparo, por exemplo, Senhor dos Anéis. Se a gente quer uma experiência, sabe que existe a mesma história contada de um jeito que tem um ritmo diferente, um ritmo mais longo que o livro permite, então você pode explorar isso Sim, depois lógico. e querer mais conhecimento. Mas isso não impede que o filme Procure seja uma conhecimento. experiência. O Marciano que me Que o falou. filme conhecimento. seja uma experiência completa por si Claro. só, porque o filme é filme livre. Apenas que você conhecimento. Imagina, tem que ler todo filme de livro, adaptação de qualquer coisa, Tem que ler o ler, livro. ou tem que jogar o jogo, ou Não, tem e que aí ler o se- gibi, ou tem que... Uma coisa que a gente já citou aqui, então quer dizer que pra assistir o Rei Leão você tem que ler Hamlet? Olha, é Que, verdade. né, né? que foi... Tem que ter assistido o É King, muito né? bom, O King, lógico. Tinha que ter assistido o Kimba, né? O que King, era o Leão Branco, né? E aí, Kimba, bom. e aí pra você ler o Hamlet, você tem que ler uma tragédia grega da qual ele foi inspirado. Então assim, cara, isso é infinito, né? É isso que eu Tudo- falo. tudo é é. remix. E acho que Tudo é, é mix, e é né? legal Tudo é que cópia de que cópia. você falou, e a gente já citou aqui no videocast, uma entrevista que o Stephen King dá, que o repórter pergunta pra ele, meu, o que você achou do Iluminado? Não sei que filme que era. O que você achou do Iluminado que meu cara estragou o seu livro? Aí ele olha assim pro cara, peraí. Pega o Iluminado na estante e Isso é fala, muito bom, cara. não, o livro tá aqui igualzinho eu escrevi. Não estragou nada, o livro tá aqui, com a Exatamente. história do jeito que eu escrevi. Uhum. O filme é outra coisa, cara, é lá. Então, a gente vai ter um filme mais, assim, de um Mais- clima mais alegre, Sim. um filme mais leve e um filme muito mais otimista. Exato, acho que otimista é a palavra. É, mais esperançoso. Cara, isso acho que faz um pouco de falta no cinema como um todo, por mais que a gente É, tenha, vai, no verdade. gênero, vai, no super-heróis você tem a Marvel que é mais alegre, a DC que busca ser mais realista, sombria, e eu acho que falta isso no espacial. A gente teve uma experiência grande, que foi Interstellar, o especial causou tudo, muita gente assistiu, verdade, muita gente, cara. é um dos nossos vídeos mais famosos aqui no nosso canal. É verdade. E aí você vê um filme que é todo o oposto, é de esperançoso até, né? Desse Sim. otimismo de Sim. não só você ver com bons olhos o que a humanidade pode ser, como um ser humano, e principalmente da ciência, né? Acho que Aham. mostrar uma clareza da ciência, de como ela é utilizada É. para a sobrevivência, para a nossa evolução, apesar de ser muito próximo da nossa realidade esse filme. Sim, eu concordo. Eu acho que ele mostra o poder transformador que a ciência tem, que o Interstellar, ele mostra exatamente a mesma coisa. Só que o Interstellar, ele dá a visão pessimista do assunto. Ele fala, ó, se a gente largar a ciência, olha o que vai acontecer. E no ele caso... também ele explora um pouco mais os dramas que tipo assim, a relatividade pode causar. Isso, Você sabe, e você vai física envelhecer mais rápido com a sua quântica, família, Tem você o- pode morrer. Os dramas familiares também, É. enquanto que nesse o drama fica mais focado no cara sobreviver, né? Sim, né? E é um drama mais visto na- assim, na ocasião, né? como é que a gente resolve esse problema de uma forma legal e ele é visto na parte de resolução de problema a problema. Bem prático, né? De forma prática e o jeito de encarar a vida é diferente, né? Sim. Cada problema é um obstáculo, mas pô, estão aqui, vamos ser felizes, tá ligado? E é muito louco, isso funciona até como metalinguagem de cinema, porque o cinema você só tem um filme, uma história pra contar. Isso vale pra qualquer coisa, não só cinema. Mas você só tem uma narrativa pra ser contada, uma história pra ser contada, se você tem conflito. Certo. Né? Se você fala assim, o cara foi na padaria, comprou um pão e voltou. Tipo, é uma história, mas é uma história que não é muito interessante. Agora você fala, foi na padaria, comprou pão e na volta o pão falou com ele. Você fala, caralho, o que é isso, né? Então é um problema que você criou ali, um pão falante, e como é que você resolve isso, né? Então assim, toda narrativa ela tem que ter conflito. Sim, apesar Sem de que conflito ainda não tem podem história, existir histórias sem conflito Não, podem que funcionam existir. muito bem. Podem Eu existir. só dar um exemplo É. né, de um filme romântico com viagem no tempo que eu gosto muito, que eu não lembro o nome agora, do cara ruivo com a Rachel McAdams. Tá aparecendo aqui na tela. Não, ela também fez esse, mas é um outro. É um Pode outro crer. de viagem no tempo. Cara, o filme é bonitinho pra caramba e não tem conflito, mano. Sério? Não tem, cara. E o filme É. é uma delícia de assistir. Bom, você tem Sim. as exceções, né? Tem as exceções. Pra Eu mostrar recomendo. que a Se você não regra assistiu, comente aí, por favor. não vale Não me sempre deixe em falar todos os sozinho. casos, né? Ou fala assim, não, ó, tem esse conflito aqui, velho. Não, às vezes Será? só que às vezes é um conflito tão escondido, né? É. Que a gente não percebe. E aí Ele assim, tropeçou uma hora lá. Pra ele foi um problema. e aí a você, pedra no meio do caminho. no meio do caminho havia uma pedra, né? Havia uma pedra no meio do caminho. É a menor história do mundo que tem um conflito já. É verdade. E aí, bom, você tem que ter um conflito para mover a história, né? Isso em qualquer tipo de mídia, no cinema não é diferente. E como é que no cinema você trata isso? Apesar do conflito ele pode ser menor que seja ou maior que seja, como no caso do Interstellar, precisamos fugir do planeta Terra, porque o planeta Terra está
zoando tudo aqui, é Não um teve baita, salvação, um baita de um conflito. Como é que o Baita de um cinema trata isso? Ele pega esse problema, o cineasta encarando aquilo e fala, tá, agora eu preciso solucionar esse problema. Então ele fala, o cara vai pegar uma nave espacial e ir pra quinta dimensão. Tipo, dane-se, ele resolveu o problema. Dane-se não, cara, isso aqui é bom. Precisa xingar, Foi não. uma forma, né, que o cara fez para resolver aquele problema. Na vida real, na engenharia, por exemplo, na construção de foguetes, na ciência no geral, é exatamente isso que acontece. Então, o cara acontece alguma coisa, fala, por que eu quero clonar um ser humano? Vou tentar clonar uma célula. Puta, não deu certo. Por que não deu certo? É porque faltou tal proteína. Vamos resolver esse conflito, esse problema. Né? E o filme ele é muito bem encaixado, a estrutura narrativa dele é muito bem encaixada e explicada usando a ciência da forma que ela seria usada na vida real. Né? Então você tem um conflito do filme para a história e você resolve aquele conflito com ciência de verdade. Isso é legal. Então, o filme, assim, hoje em dia, né, na época que o filme saiu, na época que estamos gravando o vídeo, a gente não tem expedições para Marte, expedições populadas. Tripuladas. Pode ser um choque pra você que tá aí assistindo no futuro. né? Exato. Você tá em 2040. Nem sei se a gente ainda existe, né? Por que não? E você colocar elementos que trazem muito próximo da nossa realidade. Sim. Até, por exemplo, quando a gente gravou Gravidade, que a gente assistiu, a gente falou, Sim. é um filme de ficção científica, talvez mais próximo da nossa realidade. É. Ainda é uma ficção, ainda envolve ciência, mas ainda é próximo da nossa realidade e tal. Tem as liberdades poéticas, que esse também, Claro, filme que esse teve. também tem, E aí você colocar realmente isso, né, nesse filme próximo, assim, né, dessa viagem, essa resolução de problema. E acho que a principal diferença também é na construção do personagem do Matt Damon. Certo. Porque ele é um cara otimista, porque uma vez que ele tá todo cagado, perdido lá em Marte, Cagado em Marte. ele Cagado podia em ficar lá e Marte. falar, mano, a minha tripulação me deixou, eu tô com um espeto na barriga, Whatever. Fazer o quê? faz o quê, né? Foda-se. E desiste da vida, né? Toma uma pílula de celureto lá e um abraço. E aí, né? Ele deve ter várias drogas que ele Com pode certeza, morrer né? tranquilo. Você nem assim. ia sentir, exato. Morrer muito e bem. ir pro céu. Aí, tá vendo? Eles usaram a Câmara de ciência nitrogênio. de uma maneira pessimista. Mas não, É. ele fala, eu vou sobreviver, eu não vou morrer aqui. Ele fala, E né? aquele momento é até bem forte, bem marcante. do Exatamente. filme, quando ele decide que ele fala, eu não vou morrer. Eu não vou morrer aqui. Entendeu? E aí, por mais Mas que não vou assim, morrer em né? Marte, é Ele não foda, né? sabe como ele vai sobreviver, mas ele sabe que ele precisa ir sobrevivendo aos poucos. Aos né? poucos, Então, primeiro, tirar o espeto da barriga. Ele faz essa outra cirurgia lá. Que, cara, ali eu cumpri muita ideia do Matt Damon como ator, assim, no filme como astronauta, eu gostei. Acho que ali. Como ator, como astronauta, como a Dona sua mãe. Maria, Como a Dona Maria, Como o Dom Empada. Rod Parra comedor. Sempre. Se você acompanha o canal, você já me viu comendo muita gente. Histórias de Rodolfo. Aí lá em Marte ele faz mais um pouco, aí a Terra faz mais um pouco, então eles vão trocando. Isso é legal, essa E conversa. você vê que assim, aí eu acho que diminui um pouco o senso de que ele é o Batman, né? Sim, com Enquanto certeza, no começo você tem muito essa impressão, Mano, esse cara é até impossível. É que tá, se talvez você não tivesse esse contato com a Terra, você vê essas outras pessoas tão inteligentes, tão capazes quanto. Aham. Talvez a suspensão da descrença achar esse cara é muito bom. Ele Que é nem a bom gente demais, brinca hoje, é. né? Que o Batman ganha do Superman, ganha do Hulk com preparo, o Batman ganha de Sim, todo mundo. com preparo, E esse é. cara, ele é isso. Ele é um cara que ele tá preparado pra sobreviver sob qualquer condição. Circunstância. Ele vai parar e ver um problema, obviamente, de cada vez e vai buscar uma solução pra aquele problema de cada vez. Então, Sim. ele é um Batman sozinho, mas é exato. Quando você vê as pessoas A da Terra, equipe, outros, você tem né? um apoio, então você vê que ele tá todo mundo no mesmo nível. Sim, Não, e se você olha Sim. o currículo de um astronauta, né, cara, de verdade, assim, tipo, o Chris Redfield é um cara que eu já vi várias entrevistas e tal, tem um livro que é o cara que tocou Space Odyssey do Space David Odyssey. Bowie voando lá na Estação Internacional, flutuando. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Ele é um piloto de caça, ele é formado que já em- não é um negócio que já não é fácil, qualquer né, cara, merda, assim, exatamente. é. O cara tem que ser muito bom e habilidade física, além de mental, né? Uhum. Tipo, tem que ser um cara que responde bem, que aguenta 3G de força e não caga nas calças. Ele tem que ser bom. O cara fala russo fluente, porque ele tem que ser. Ele sai lá da Soyuz, ele sai lá da Rússia, Uhum. então. E assim, ele fala russo fluente porque ele tem que colaborar com a equipe também de mecânica, de engenharia da Rússia. Uhum. Se eu não me engano, ele é formado também em matemática, engenharia. Então, assim, o currículo do cara é foda, ele tem que saber fazer as coisas. Além de ser botânico, né, o cara, ele é engenheiro, né? Com certeza. O filme, ele não... De novo, isso é uma diferença que a gente até descobriu conversando acho que com o Mal Franco, que o livro ele deixa muito claro isso, que o cara ele é um engenheiro e botânico. Então, Uhum.
Você vê o cara não ter só noções de como cultivar. Imagina até de brinco, se fosse um programador caiu lá. Fudeu, o cara vai falar, preciso plantar batata, como eu programo isso? Não tem Como hardware. isso não é possível. Não, Se mata. então assim, é muito, obviamente, muito conveniente, mas não deixa de ser menos proveitoso você ver um botânico perdido em Marte, Sim, claro. mas também tem esse conhecimento. Isso no filme, que é algo que não tem no livro, que é o final dele conversando com outros astronautas, dá a entender que os astronautas são preparados para todas as situações. Então, é um botânico que tem um conhecimento de engenharia. A gente vai ver os outros, a equipe dele, né, no espaço também, tem um conhecimento de física, de comunicação, geral, né? até Isso de é bacana, programação, né? Sim. Você pensa, um botânico e engenheiro, será que o cara conhece programação? E tem um determinado momento que ele tem que acertar o código lá do sistema de sonda, transmissão, para ele poder transmitir mensagens e tal, e mostra o código na tela, e puta código fudido, Então, e o cara consegue arrumar. Então assim, só que com ajuda, aí já com a ajuda da equipe. Aí você vê Então, que tem uma assim, colaboração boa, né? por mais que o cara não seja o mestre da programação e não faria aquilo sozinho, ele tem conhecimento pelo menos pra saber que assim, ó, eu entro aqui e tenho que mudar o código. O que eu vou mudar, aí os caras me passam. Ele coloca sabe? no GitHub da NASA e aí a GitHub galera da vai NASA, atualizando. open source salvando marcianos aí. E legal que, assim, falando um pouco da equipe, o filme, né, do começo ele já mostra, assim, bem rápido, um certo entrosamento da equipe, que eu acho bacana de você, de novo, é a coisa do cinema, você tem que ser rápido pra mostrar as coisas, você tem né, que ser simples e tem que ser didático, vamos dizer assim. Já mostrou que eles têm um bom relacionamento, Sim. ali um 5 brincando minutos com de o outro, filme, talvez. apesar de serem profissionais, e você entende a culpa dos caras deixando eles pra, né, ao deixar o... não saber, né, foi o Soldado Invernal, né, que acabou falando, não, mano, ele já era, morreu, vambora. O Bucky. O Bucky. É um né? cara frio, né? Isso eu achei bacana. E aí, de novo, quando você pega... eles têm o primeiro contato de novo pra conversar por texto, e aí tá Sim. o carinha do Homem-Formiga Michael Penha. conversando com eles, e aí o cara tá zoando, tipo... E aí, é uma conversa legal de brother, né, de amigo, que o cara te zoa, né? Você fala, mano, a gente deixou de propósito. A gente nem sentiu falta, você é um jardineiro, não sei o quê. Isso eu acho muito zoando, legal. né, a De especialidade novo, dele. traz pra nossa realidade também, que, pô, isso mostra intimidade entre os personagens, isso mostra entrosamento. E uma coisa legal que eu acho que de equipe, além de mostrar que ele não é só o brother, ali são profissionais, quando você tem lá eles estão no espaço, os amigos dele, a menina lá, a mulher invisível, ela tá treinando lá na esteira e tal, lá, e aí ela tá no tempo livre dela, ela não tá no tempo de trabalho. E aí chega um cara, ele precisa de uma ajuda dela, pra decodificar lá o JPEG lá, que não era uma imagem, e aí ele chega, posso te interromper? Então, ou seja, por mais que ali eles tenham essa amizade, ainda lembrar, são profissionais. São, né, eles não têm ali... Eles têm um envolvimento, eles passam muito tempo juntos. Então é óbvio que uma intimidade, né, uma afeição pode surgir, e acho que isso é legal. E não trabalhar em nada romântico, isso que eu acho bacana também. São profissionais, mas... Isso é realmente bem, assim, difícil. Tem até uma pequena cena de romance lá, uma hora que o cara vai dar uma volta fora da nave, que a mulher invisível, dá um beijo no... mas essa cena que você falou é interessante por dois motivos. Primeiro porque tá uma puta vista foda e ela não tá nem aí, tá correndo lá num tédio, assim. E pra você ver como a gente se acostuma fácil com as coisas, né? Tipo, daqui 200... Não, hoje a gente pega avião, tem gente que não abre nem a janela, né? Tipo, pode você tá crer, voando 3 mil metros de altura, tem montanha, tem a cidade lá e tal. Pássaro de metal, cara! E foda-se, o cara nem abre a janela, a mesma coisa no espaço. E dois, que a pessoa que entende de computador, ela tá fodida até no espaço. Sempre chega um parente, ai, minha impressora não tá funcionando, caralho, eu tô em Marte, velho. Exatamente. Foi exatamente isso. Formatar aqui. Como que Eu recebi um JPEG, mas não abre. Velho, tá bom, vai. É um JPEG, mano. Exatamente. Tudo bem que não, velho. Tá uma mensagem toda codificada. O cara trocou lá F2. Foi graças ao Xambinho, né? Grande Xambinho. No seu conselho de Elrond. Que foi muito meta isso daí. Mas que além de tudo tem o... cara, eu não sei se foi de propósito isso, mas tem o anti-spoiler. Eu acho que ele nem tava nessa hora que gravaram, porque senão ele não ia concordar com isso. Tipo, colocaram ele no fundo lá depois, assim, olhando. Porque é muito uma piada sobre o Conselho de Elrond, do Senhor dos Anéis, né? Sim. Que ele participa como o Boromir. Mas por que o Conselho de Elrond é importante? Porque é pra onde eles vão decidir como destruir o anel, né? Com quem que vão levar, né? Que aí o Frodo Sete, a Irmandade, exato. É onde a Irmandade vai se formar e eles vão levar... Peraí, olha esse vídeo nosso aqui. Tem uma cena nossa que fica no Conselho de Elrond. And you have my bow. And my axe. And my socks! Aí
que colocar o saxofone. ator que foi o Boromir no O Conselho Boromir, Gerald, é. verdadeiro participar do Conselho Gerald do filme. do filme, Exato. né? É. E aí, inclusive, eu acho que tem até um anti-spoiler aí que você pensa que o Xambin vai morrer a qualquer momento, né? Com certeza, cara. Ele morre em todos os Ele é o filmes. spoiler ambulante. Exato. Spoiler ambulante. Você sabe que ele vai morrer. E cara, Até quando ele é o principal, tipo Game of Thrones, o cara morre, tá ligado? e cara, ele não morre. Ele fica lá de boas. Aí vivão lá. Uhul. Eu acho que deve ter alguma cláusula contratual que ele não pode mais morrer. né? Não, Tem mais, pelo Os menos pelos agentes dele próximos 5 anos. pra dar uma compensada. Uma compensada, um equilibrado. anti-spoiler, né? E tanto que eu acho legal a participação do Xambin no filme, no momento que ele vai contra as ordens, digamos assim, do Jeff Bridges. Eu sei que é Daniels, mas eu vou falar até o final do episódio. Justo. Do Jeff Bridges, ele vai contra e ele fala, não, beleza, eles aceitaram, eles vão fazer. Mas quando acabar tudo isso eu vou te demitir. E de fato é o que acontece. No filme mostra ele lá jogando golfe lá, provavelmente foi demitido. E isso é um negócio que mais uma vez O reflete. cara não pode ter um tempo de folga e ir lá e jogar no golfe? Não, tem que ser demitido. Ser demitido. Se o cara tá na NASA, ele não joga golfe. Ele Exato. faz foguetes, ou ele é demitido e vai jogar golfe. Ou faz código. Ou faz. Exato. E aí. Você viu o japonês lá, né? Quanto tempo você consegue fazer isso? Chinês. O chinês. Quanto tempo você Ou consegue coreano. fazer isso? 2 anos. 2 semanas. Beleza. Próxima reunião. tá ligado? É Caralho. o típico gerente de projeto, né? O Jeff Exatamente. Bridges, né? Fala, quanto tempo você consegue fazer? Se você correr muito, 1 mês. Se você tem 1 dia. Sai fora. E o cara consegue fazer, né? Também é o típico enrolão de projeto. Exato, você dá um tempo maior porque você Além fala, de "Mano, cara, tudo, você- Todo mundo joga um jogo ali de, tipo, É. ninguém se acredita, entendeu? É Tipo, foda, né? você é aquele cara que é o jogo do funcionário público ao contrário. O funcionário público você finge que tá trabalhando, seu chefe finge que acredita. Nesse caso, você fala um prazo maior porque você sabe que seu chefe vai mandar você fazer na metade. Então, Menos, é. E aí, eu achei bem legal isso, esse negócio da demissão e tal. Enfim, mostra ele feliz porque a missão deu certo. Mas você ainda tem, eu acho que ainda ele fica calcado ali no mundo real. Você sente que as decisões que eles tomam e tal não são simplesmente de puro antagonismo, por exemplo. Se fosse num filme talvez menos, 007. menos preocupado em ter esse pé no mundo real, você poderia colocar o Jeff Bridges lá como um antagonista, como um Sim, vilão. é. Mano, querendo- em algum é. universo paralelo, o Jeff Bridges fez Debbie Lloyd. Nossa, meu Deus! Além do Grande Lebowski, né? Oh, e o Deb fez o Grande Lebowski. Sério? No No universo universo paralelo. Ah, tá. Então, e aí assim, se fosse um filme menos calcado, né, na realidade, eu acho que poderia acontecer se dos caras colocarem ele como um vilão. De falar assim, não podemos fazer isso, não vamos dar dinheiro, não sei o quê. Só que Sempre você odiei vê- astronautas. Pão, aí tipo É. ele nunca conseguiu ser um astronauta. É, exato, alguma coisa assim. E aí, nesse filme não, como ele é mais focado na realidade, você vê que o cara tá preocupado com motivos operacionais. Ele ali. toma decisões baseado no Ele que fala, o meu, chefe tomaria decisão. não, Não, fica vamos claro, tirar o ó, nosso isso, incentivo porque financeiro. fica claro que a NASA gente é vai ter uma... que fechar. Eles deixam muito claro essa parte política, por exemplo, a NASA é uma instituição não militar, é uma instituição governamental. Exato. Então, Que precisa que o Senado aprove o Exato. orçamento todo ano e eles têm sempre uma Ah, luta pra manter, pelo menos. sim, um as pouquinho. coisas são muito transparentes, tem que mostrar, por exemplo, eles pegaram a imagem que o Matt Damon tá vivo, opa, Quanto a gente tempo tem a gente tem 24 pra horas mostrar? para soltar essa É. imagem, ou seja, eles não tem como esconder aquilo. Lá, pelo menos lá é muito mais difícil se encobrir coisas, apesar de existir, Sim, mas lógico. eles mostram, deixam muito claro isso, que olha, tudo que tá acontecendo aqui é muito às claras, né? E eles não mostram, inclusive mais uma vez é a visão otimista do filme, porque eles poderiam simplesmente tentar mostrar um lado podre da NASA, que a gente não sabe se existe, dos caras tipo assim, não, essa imagem aí joga naquela pasta lá, que ninguém nunca vai ver. Junto com Com os ETs do junto lado com do os- culto da Lua. Junto com os making-offs do Kubrick, do É, pouso exato. da Lua, né? Exatamente. Então, Não, você sabe que o pouso da Lua, né, ele foi filmado e foi transmitido ao vivo durante 13 horas, só que a gente só tem tipo 15 minutos disso porque o resto queimou no incêndio. Então você vê que Nossa, tem teoria de conspiração. as teorias de conspiração que é foda, porque assim, é lógico que eu não acredito nesse tipo de coisa, mas você fica, caralho, que coincidência da porra, né? te dá a ração pra você pensar Exatamente. nisso. Mas aí tem 1 milhão de fotos, É. tem um monte de coisa. Mas vocês falando da NASA, assim, eu acho que é legal você colocar. A NASA, acho que ela nunca teve uma visão, uma imagem, assim, pública
de ser uma instituição ruim. Não, né? com De ser- certeza não. Ela sempre É verdade. ela foi reconhecida, acho que como, sei lá, sobre conhecimento, sabe, de elevação Sim. da ciência. Porque a conhecimento. missão é uma coisa maior do que Isso. simplesmente uma guerra entre países, né? É o avanço da raça humana, Raça assim, humana, o legado dos humanos. Exato. Que um dia a gente vai ter que sair do Sol porque ele vai explodir. Se você não sabe, daqui 13 trilhões de anos, não sei quanto tempo. Acho que é bilhões. São Alguns bilhões, não sei. Não, porque tem 14 bilhões de anos no universo, então eu acho que menos. Mas o Sol vai explodir e a Terra vai ser Não vai implodir. dizimada. Então vai ter que sair uma hora. Então né? uma hora a gente vai ter que ir pra algum outro lugar. Então é bom E é muito louco. conseguir. E pensando só no cinema, você vê desde contato, gravidade. Então assim, tem mesmo muitas referências que a NASA é um órgão para o bem, né? Isso, pacífico, representa. O que Para me o bem, lembrou, e o que me lembrou muito, Que é o contrário cara, do Batman. para o bem, Bem. que é para o mal, portanto. Então assim, uma coisa que o filme me lembrou muito, cara, eu tive a impressão de que eu estava vendo um episódio de 2h30 de Star Trek. Que eu bom. insisto em citar em todos os episódios. Justo. Que a Mas gente por quê? chegou a fazer de quase todos os Star Treks, né, a gente fez de toda a antiga geração, É isso. da tripulação clássica, Isso, especial, exatamente. e do filme de 2009 e do filme de 2011. Falta só agora os da tripulação moderna. nova geração, né? Da nova Moderna, geração. The New Generation. Moderna de The 91. Next Generation. Bom, Arte moderna de 1920. exato. E aí você tem... Me lembrou muito Star Trek Sim, nesse é. sentido, porque você tem a federação lá, que seria o equivalente a uma NASA do planeta Terra e tal. E você vê que... Otimismo, tá. né? Star também, Trek, eu tô viajando de Star novo. Trek, Jornada nas Ah, Estrelas, é. Que assim, que você vê que eles não estão preocupados com tipo de picuinha política, de guerra, esse tipo de coisa, principalmente entre a raça humana. A raça humana, ela já foi pro espaço, já é um problema resolvido, todos já são brothers ali, não tem mais guerra. Se tem guerra, tipo, é contra os Klingons, que é outra raça, outra coisa. Mas a humanidade ela já tá junta ali naquele projeto. E o Marciano, o Perdido em Marte, me lembrou muito isso. Inclusive você tem, por exemplo, a parte que os chineses são introduzidos Por ao mais que eles filme. mostram um dilema da China, falar, puta, será que a gente ajuda? Porque a gente vai dar o nosso segredo. nosso segredo da nossa tecnologia de Sim. propulsão. Exato. Mas aí no Nossa, final, nossa, se a vai. gente não ajudar... Sei lá que a gente ajuda. isso Nossa é- propulsão. Podia pôr a Jiang, né, pra fazer os chineses lá. E aí, então, tem esse dilema, lado, né, né? da China. E Mas claro, o objetivo- deve ter os motivos extra-filme. De você vender o filme melhor na China, colocar a China como um herói também. Sim, Como Um fez filme- Transformers 3? É, Muito bem. Tem 4, né? São os 4, exatamente. Exato, deve ter esse motivo também, mas dentro da lógica do filme faz todo sentido Sim. e te dá E mais a uma China vez hoje é a única potência econômica que consegue colocar... comparável, né, E- aos Estados Unidos, ou para colocar E foguete que está de investindo órbita, no espaço Rússia, também. exato, Então, exatamente. E te dá mais uma vez essa noção de que o planeta Terra está junto nessa Sim, empreitada. isso que é Uma legal, visão né? muito otimista. Tira um lado que competitivo. Tira, totalmente. E lembra, porque realmente, uma Star coisa Trek, lembra eu muito o Star concordo Trek, a plenamente, visão cara, do essa- Roddenberry. E é né? partir pra uma utopia humana, né? Assim, né? De Exato, todo mundo se exato. unindo, todo mundo se ajudando, não tem por uma esses causa motivos. maior. Exato. É. O planeta Terra inteiro está envolvido nisso, né? Isso é legal, que é uma diferença, antes da gente passar para o próximo assunto, que, assim, a diferença entre quando vai um humano para Marte e quando vai a Curiosity, por exemplo, que é uma sonda, é um robô, é um carrinho lá de controle remoto, ele tá lá fazendo um trabalho importantíssimo, mas você não tem essa conexão humana, Essa não tem uma empatia. história, né? Tipo, se a Curiosity amanhã acordar numa tempestade de areia e não conseguir mais se mover, Você é vai falar, triste. mas, É ó, o dinheiro pena. perdido, né? Mas Isso, não é um humano morrendo, você sabe os percalços que ele passa, que ele tá sentindo, então... e que condiz totalmente também o oposto que a gente falou do pessimismo do Interstellar. No Interstellar eles dizem, né, que o Matthew McConaughey, né, o personagem do Cooper, reclama que éramos pioneiros, né? Então na exploração do verdade. mundo desconhecido, né? Sim. Sei lá, do velho continente, explorando o novo continente. Sim. E as estrelas, que é o que Star Trek traz, né? A fronteira final, né? Aham. Então você explorar Onde o o planeta... homem jamais Exato. esteve. Né? E no Interstellar é isso, os caras falam, pô, a gente parou, a Terra tá morrendo, a gente não tá explorando mais nada, o que a gente vai fazer, né? É. E aí nesse filme não, nesse filme ele busca isso, né? Você vê isso principalmente na frase de despedida do Matt Damon pros pais dele. Ele tem Verdade. essa noção de algo mais, de que ele tá fazendo, ele ama o que ele faz. Eu estou morrendo por Né? uma causa maior. Maior, que é se colocar nesse papel de pioneiro, né? De Aham. colocar, de explorar. Imagina quantas navegações naufragaram quando estavam explorando o novo mundo. Sim, com Né? certeza. E Mas, aí e é fizeram meio parte que da um história, motivo né? mais nobre, porque assim, você está explorando por explorar, não é porque você está Exato. fugindo de um... Não.
vai acabar o mundo. Exatamente. Exatamente. Isso eu acho que é muito nobre, muito legal, de novo, que o filme traz, né? E tem toda essa questão do realmente o DNA humano de explorador, né? Você quer sempre descobrir o desconhecido, você quer ir atrás e entender o que acontece no mundo à volta, até que a gente chega num lugar que é inimaginável chegar há alguns anos atrás. Tipo, quanto tempo demorou do carro ser inventado para o primeiro homem pisar na Lua, né? Tipo 50 anos, sei lá, menos de 70 anos. Por isso que eu falo, dá pra gente comprar muito fácil que o homem, uma hora próxima, assim, vai chegar em Marte. Sim, claro. Ou quem sabe, né, pra gente criar dobras espaciais, né, pra Alguma coisa poder... do tipo, né? É um problema tecnológico, né? A gente, questão de tempo, né? A gente nunca consegue imaginar, assim, se alguém... A gente sempre fala disso, assim, quando imaginam, como é que vai ser daqui 100 anos? A gente imagina as coisas que a gente já tem hoje com uma tecnologia melhor. Então, assim, vai ser um telefone que vai ser menor, você coloca no cérebro. Um carro que voa. Um carro que voa, um cavalo que tem tudo, sei lá. Mas ninguém imagina a internet, por exemplo, ninguém imagina... Né, os verdadeiros game changers. Exato. Porque o avanço exponencial, né? o nosso cérebro não foi feito para entender isso, então a gente não consegue prever o futuro. Quando a tecnologia dobra 100 vezes em alguns como, anos... por exemplo, por causa da internet. Exatamente. Que trouxe aí, foi uma disrupção absurda na humanidade, né? Você tem internet, o quê? Questão de, 20 anos, tudo bem, a pesquisa é bem anterior a isso e tal, mas que você tem efetivamente disrupção mesmo, você põe aí, 30 anos, vamos ser bem gente boa. Mas, porra, 30 anos que mudou completamente a vida de cada ser humano no planeta. E aí que é interessante, se você coloca esses 20 anos, aí você vai colocando os avanços, se você for entender pela lei de Moore, que é a cada 18 meses a capacidade de processamento ou o custo de operação diminui pela metade, ou dobra, né? Assim, a capacidade de operação dobra a cada 18 meses, 1 ano e meio. Em 20 anos, se você for pensar, é um tempão. Mas quando tiver 30 anos, não vai ser 33% a mais, vai ser 100 vezes melhor, entendeu? Então, porque vai dobrando. Então a gente não tem ideia de como as coisas vão se comportar, e até a tecnologia, né? A gente pensa, daqui 100 anos, será que o homem vai estar em Marte? Porra, lógico que vai estar em Marte. Na minha cabeça, é meio óbvio, assim. Eu sou uma pessoa muito otimista. Isso que eu falo, acho que a gente tem que ser otimista. Independente mas obviamente preparado pro pior. Mas acho que essa parte do otimismo, isso nos move, né? É aquela coisa que talvez se a gente não tivesse esse otimismo, a gente não avançaria. Exatamente. A gente talvez se contentaria e morresse, talvez, se a gente tivesse um Matt Damon pessimista nesse filme. Como diz o Yoda, se você não acredita, você já falhou. Você falha porque você não acredita, é verdade. I don't believe it. That is why you fail. Faça ou não faça. E aí a gente tem aqui o episódio de Star Wars, episódio 5. Você vai clicar aqui e vai assistir, se tiver saído. Que também mudou o mundo há 30 anos atrás. Exatamente. E eles não inventaram a internet, eles nem sabiam o que era. Exatamente. Falando um pouco da parte do filme, a gente for olhar, é um filme que o cara tá sozinho. Se compara, sei lá, o filme do Tom Hanks, O Náufrago. Um cara sozinho, se garante o filme inteiro, o cara é um bom ator, mas aí você tem o quê? Punheta. Justo, mas chegaremos lá. Mas antes da punheta, ele tinha o Wilson. Que era a bola que ele o quê? Ele passava os pensamentos dele pra deixar claro pro espectador, né? No livro... Ele humanizou um pedaço de animado, né? Colocou um rostinho. E aqui a gente vai ter o Matt Damon, ele tá naufragado, ele tá perdido em Marte. Mas você fala, poxa, ele não vai criar uma bola, ele não vai criar alguma coisa. Aí você fala, como que a gente, se no livro a gente ficou sabendo que ele tem um diário, como que a gente vai ver os pensamentos do personagem? Ele externaliza isso como? Através de diários de vídeo. Então ele fala olhando pra câmera. Videocaster. Cara, ele é um vlogger, cara. Esse animal, porque, de novo, assim, ele é uma linguagem mais atual. Porque hoje a quantidade de vlogs, até de videocasts, olhando para a câmera, falando, então o nível de você se conectar com o personagem é muito maior. E, de novo, fica extremamente claro, é uma direção muito inteligente ele usar isso, fica extremamente claro as ideias, os pensamentos e o comportamento do personagem, né? Esse desenvolvimento você nunca tá pensando, por que será que ele vai fazer tal coisa? Ele mesmo explica. Ele explica antes e de um jeito que não é assim, não é maluco, que é ele conversando consigo mesmo. Didático, acho que eu vou fazer isso aqui, é melhor para mim e tal. Não, ele explica porque ele quer deixar registrado, assim,
uma das Por coisas... um motivo científico. Exatamente, porque né? se ele morrer, aquilo vai ficar. E é óbvio que é questão de tempo até chegar a outra expedição, porque é o que ele espera também. E ele pensa o Vai tempo inteiro ter- no legado. Você vê quando ele sai pela última vez do carro dele, ele deixa um recadinho assim. É muito bom. Para quem, esse rover. for usar, esse rover salvou minha vida. Pode crer, cara. Isso é animal, assim, porque ele tá pensando no futuro. Ele sabe que ele tá na beirada da história. Ele tá fazendo coisas novas e que vai entrar nos livros de história, né? Então Sim, com é legal certeza. deixar, quanto mais registro, imagina se você tivesse um vlog do Cabral vindo pro Brasil, que animal. Olha, cara, animal, esse é animal, animal, mano. E no Porra, Descubra você América. tem uma carta do Pero Vaz de Caminha e Às só. vezes só, são peladas e safadas. Tipo, se tivesse vlog disso. Versão limpada. É isso que ele fala. Lê lá a carta. Cara, As minhas é são foda. peladas e safadas. Melhor descrição do Brasil ever, Não né? escondem suas vergonhas. Ora, pois, estou chegando aqui e tem um monte de gente despelada e sofada. Muito bom. Exato. E é legal isso também porque ele corrobora com o clima do filme, né? Existem filmes espaciais em que a pessoa fica isolada, por exemplo, Lunar, que a gente cita até no outro Sim. vídeo que a gente fala, que é um filme dirigido pelo filho do David Bowie, que é um Duncan puta Jones. diretor legal, Duncan Jones, que o Sam ator Rockwell. Sam Rockwell tá lá preso na Lua, né? Ele tá lá isolado na Lua e ele basicamente só conversa com um robozinho dele lá, Que é o Kevin Spacey. que é o Kevin Spacey. Da inclusive. hora. Mas Só que assim, se torna um filme muito mais introspectivo. Totalmente. exato, porque ele só conversa com o robô coisas que ele precisa operacionais, Sim. né? Aham. E tudo que ele pensa, que se passa na cabeça dele, é um filme introspectivo, aquele filme que você entende o que ele né? tá sentindo porque Pelas você tá prestando ações atenção. dele, Até o Gravidade é um pouco assim, muito assim, É também, verdade, essa introspecção do é. personagem. Então, de novo, esse filme até se mantém alegre nesse sentido, e aí, ó... Ele faz a piadinha, gente ele é um tem- vlogger. exato, mais a gente tem que extrovertido. falar, Ele é um dos ó, melhores vloggers do planeta Terra. Porque você pega pra assistir os vlogs mais famosos do YouTube, e tem muito vlog meio chato, assim, tipo, o cara contando a vida dele, muito normal. Ele é um cara engraçadão. Você vê que ele tem os melhores roteiristas de Hollywood pra Sim, ajudar. isso que eu ia falar, cara. Eu dou ênfase assim, a qualidade de Ridley Scott. Dos blá, blá, blá. Ridley Scott. Do Ridley Scott, que se a gente questionou um pouco se ele tava envelhecendo mal, não, Uhum. cara, ele tá... O roteiro é dele Tá também? bem. O roteiro não. Ele tem... É do cara, esse roteirista até a gente tava conversando, eu achei muito bom. A gente ficou vendo, Shenmue. na época do... Quando a gente tava saindo, né, a gente tava no carro, a gente foi Sim, perguntar. a gente foi ver. O cara fez a cabana junto com o Joss Whedon. O Cabin in the Woods, que é o segredo da cabana. E esse cara, ele dirigiu com o Joss Whedon, né? Além de ter feito o roteiro junto com ele. Na verdade eu acho que o Joss Whedon fez o roteiro junto com ele e a Certo. direção foi só dele. Certo. Não do Joss Whedon, desse David. Tá aparecendo Tá aqui. lá o nome do cara. E aí, e eu já conhecia o Segredo da Cabana, um dos meus filmes de terror favoritos. Que eu sempre falo aqui também, que eu falo, puta, vou gravar um vídeo ainda disso daí. Que Eu sei legal, que, que é né, que o Rod e o Luiz não gostam muito de filmes de terror. Aí vai sobrar pra mim, mas bom, e a gente vê que o Ridley Scott não perdeu a forma como diretor, porque você também vê a fotografia, por exemplo, né? Apesar de você ter o diretor de fotografia, mas a escolha final ainda é do diretor, e você vê que a fotografia ela é muito inteligente, ela é muito bem utilizada, né? Até o 3D, a gente assistiu o filme em 3D, o filme, se eu não me engano, ele foi rodado em 3D, e no geral, vale o que eu sempre acho do 3D, que eu acho que o 3D no geral ele não vale tanto a pena. Mas tem alguns momentos do filme que eu achei que até o 3D foi bem utilizado na fotografia. Principalmente na tempestade na tempestade que tem lá em Marte, você vê que no primeiríssimo plano fica a areia voando, as pedras e tal, e ele usa uma profundidade de campo longa, grande, então você consegue ver tudo o que está acontecendo. E mesmo assim, aquela tempestade fica na sua cara. Então te dá aquela agonia junto com o pessoal que tá lá. E não fica simplesmente uma tempestade que você não enxerga nada do que tá acontecendo e fala, tá bom, vamos esperar terminar a tempestade para ver o que aconteceu. Que acontece muito em filmes que usam esse recurso da tempestade de areia, de qualquer coisa. Né? Quando não fazem, simplesmente coloca uma camada de tempestade de areia e aí ninguém tá sujo de areia também. Aconteceu isso, inclusive, numa cena do Interstellar, que eles estão saindo do carro lá, tipo, não tem nada encostando neles, mas tem uma areia na frente, assim, na câmera e tal. E aí, assim, além disso, os planos que ele usa para mostrar Marte, né, ele usa o 3D de forma que eu achei interessante. Ele põe uma profundidade de campo bem longa, a gente consegue ver bastante coisa de Marte, eu acho que fica interessante. Fora, por exemplo, os recursos que ele usa na fotografia para mostrar pra gente a empatia entre as pessoas, por exemplo, que você estava comentando, né? Acho legal isso. Às vezes a gente não dá muito mérito, né? Às vezes até passa despercebido, porque ele tá em Marte conversando com a espaçonave
E a gente tá vendo um momento bem... Da tripulação, da dos tripulação, amigos ele dele, tá né? falando com o carinha do Homem-Formiga lá. Sim. E você vê eles conversando, apesar da distância que ali estão, milhares de quilômetros de distância, parece que eles estão muito próximos. De novo, tem a atuação, você tem os dois lá no mesmo clima, mas se você for ver o Matt Damon, ele tá no campo direito do quadro, olhando para a esquerda, enquanto que o carinha tá na esquerda do quadro, olhando para a direita. É como se eles estivessem no mesmo plano. Sim. Mas como é cortado, mesmo assim, por exemplo, a gente aqui, se eu estivesse conversando com o Empada aqui, e dando close por close, na sua cabeça a gente tá junto. E ali, eles estão juntos, o que tá ligando eles? O texto e ao mesmo tempo a direção das câmeras. E É quase que um plano contra plano, que você vê muito, Exatamente. que é muito comum você ver, por exemplo, em Exatamente. novela, Exato. que só usa basicamente isso. Quando tem um diálogo, você vê uma das pessoas e a outra está, por exemplo, de costas, e aí vai plano e contra plano, né? Mostrando a cara de um e a cara do outro. E esse recurso de você colocar os personagens alinhados no quadro dá a impressão que eles estão próximos, mesmo eles estando muito longe. Mesmo, exatamente. Então é uma forma do cineasta de mostrar que aqueles personagens estão próximos, né? Apesar da distância física. Exatamente, é uma forma assim de colocar espacialmente, você entende, você sabe que cada um tá num lugar diferente, você não confunde, assim, quem que é o cara da esquerda, da direita. Isso é uma coisa muito básica, mas que se você não presta atenção, pode acabar confundindo o seu espectador, e aí a mensagem que é o diálogo em si, a conversa, acaba ficando perdendo, meio... E eu acho que essa é uma das melhores formas de você usar a fotografia, que é você usar ela de forma sutil, de forma que ela não interrompa o pensamento do espectador, para ele entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você está sim passando um significado que o espectador ele vai entender, mesmo que seja de forma subliminar, exato, inconsciente, passa despercebido assim, conscientemente, mas você sente essa proximidade. Então acho que é uma coisa simples, acho que é um mérito bem legal assim, do Ridley Scott. E uma coisa bacana que eu acho assim, todos os filmes que a gente já viu de Marte, né, tem Missão Marte, sei lá, tem um monte de Planeta filme de Marte. Vermelho, que é Nem do lembro Val mais. Kilmer, cara, que é muito parecido, só que bem muito mal parecido, mal só que feito. mais tosco, Cara, tosqueira. E aí, esse é o primeiro filme que acontece em Marte, depois que a gente tem imagens em alta resolução de Marte. Tipo, Isso a foi Curiosity foda. tem Instagram. Você vê foto de Marte lá todo dia, se quiser, entendeu? Então, você sabe como é o clima mesmo, assim, é um planeta vermelho, mas qual a densidade da atmosfera? Como é que você vê as montanhas lá no fundo, Para né? quem estaria lá, como é que você veria o cenário? Exato, você veria montanhas? Você veria o céu alaranjado? Como é que é? Sim, por Vingador exemplo, do a Futuro, Lua, tinha Vingador também. do Futuro, que aí parecia um inferno, né? Tipo, O capeta. olha o Schwarza explodindo o olho aqui. Uma coisa legal é isso, assim, você já tem uma base muito boa para fazer isso, para ter essa parte de Marte aberta, mas mesmo uma coisa que eu acho que o Ridley Scott é muito bom é escolher o diretor de arte. Eu nem sei se é o mesmo que ele trabalha sempre, né? Mas todos os filmes dele têm um cuidado muito grande com direção de arte, tirando quando o Gladiador do cara tá de calça jeans e tal, até Mas acontece. você faz, Acontece. Sim, mas assim, por exemplo, o Alien tem uma identidade visual muito própria, muito clean e tal. O próprio Prometheus. Prometheus é eu uma acho que é um Sim. dos grandes pontos Acho que é altos do filme. O ponto Cara, alto. eu acho que a o ponto direção baixo de do arte, filme é talvez. roteiro, que nem tanto culpa do Ponto Ridley baixo é o Scott, resto, entendeu? Não, é verdade, cara. É exatamente isso, assim. Eu acho que o Prometheus foi uma grande escola para fazer o Marciano bom. Certo, né? Porque faz sentido. foi um Só filme... pra falar, ele escolheu fazer o Marciano no lugar da continuação do Prometheus. Que bom, muito bom. Mas foi proposital isso, acho, né? Dele ter Acho que essa tem tudo a ver, É porque uma fala, não, eu história- já sei fazer Hã? um filme no espaço, com uma tripulação, com... Cara, É uma história já provada, né? Uma filme- história que já deu certo, Sim. foi best-seller. O cara, inclusive, é um cara que é o primeiro filme que ele publica. Ele publicou, Primeiro o primeiro livro que ele publica, ele publicou direto no Kindle. A sem- $1. Foi Eu um esqueci porque a ideia Era era uma entrevista muito boa do Esqueci cara quem aqui que, embaixo. quem que ia dirigir esse filme, pulou fora, e por isso o Spielberg. Ridley Scott Sempre entrou. Spielberg. Tem Alien Ou Spielberg ou Guilherme Del Toro, um dos dois. Bom, a gente Os falando arregão de do filme. fotografia, só uma curiosidade que eu falei do Val Kilmer, Planeta Vermelho. As mesmas locações que eles usaram no Planeta Vermelho, no filme do Val Kilmer, eles usaram nesse, que é os canyons lá. Olha, É o que mesmo da lugar. hora, Ou seja, os só tem desertos, um lugar né? no Arizona que você Que pode gravar Marte. Marte, exatamente. É tipo a pedreira dos Sentais lá. Que tinha Jaspion, Changeman, explodia na mesma Eles pedreira. lutavam na mesma pedreira, os Os malditos. Pode crer. Vamos, procurem! Estou aqui!
O Japão é desse tamanho também, né? Só deve ter um P3 assim. Agora, pô, os Estados Unidos é grande, velho. E os caras filmam no mundo inteiro. Porque a gente tava falando, né? Ali é uma planície, né? Onde o personagem do Matt Damon tá. Ele teria condições de ver, né? Já que a gente tem noção da realidade hoje como que é Marte, ele teria como ver aqueles canyons? Ah não, isso daí é um pouco de liberdade de licença poética, eu imagino, né? Tá. Porque assim, quando, por exemplo, quando ele fala assim que ele vai Esse buscar... é poeta também agora. É poético, é um poeteiro. Ui! Aí, voltamos lá. E aí assim, você tem, quando por exemplo ele vai buscar a sonda que estava na planície e tal, e fala, pô, tá uma planície, não vai ter nada. Isso é meio que literalmente não vai ter nada mesmo, assim. O cara vai andar por, tipo, aquele deserto do Mad Max, tá ligado? Sem porra nenhuma. Mas só que, claro, pro filme ficar visualmente mais interessante, não cansar o espectador, né? Até porque se você faz assim, uma planície realmente sem nada, dá a sensação o tempo inteiro de que aquele isolamento, ele tá no lugar. Tá no cinema você não faz isso, né? Exatamente. Você não coloca um negócio sem nada, porque isso é muito chato, assim. Ou você coloca justamente, como no caso do Mad Max, pra mostrar que, meu, aqui acabou, aqui não tem como, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Né? E aí, no caso do Marciano, isso é uma liberdade, uma licença poética que eles usam, mas que eu achei que ficou bem legal no filme, né? Assim como outras liberdades poéticas que eles tomam. Por exemplo, a pressão atmosférica, por exemplo, em Marte, né? Ela é, se eu não me engano, acho que é 8% da Terra, 10%. 8%? É muito pouco, é muito baixa mesmo. Então, assim, uma tempestade... Por isso, Schwarzenegger explode. Então assim... O arte dentro dele quer sair pra... Loucamente. O arte quer sair. O arte dentro dele. Sensacional. Food ain't that bad, baby. Eat your patrol. What? Hey! Hey, what's O que seria uma tempestade de vento em Marte e tal, seria equivalente à Terra, sei lá, um ventinho. Uma brisa. Do ventilador. Tá seria ligado? tipo os peidos do Empada. Seria. Ou seja, o peido do Empada deixou o Matt Damon isolado em Marte. Veja só. Eu imaginei isso. O Matt Damon. Meu Deus! Agora, senhor Arte, você vai ter que fazer essa cena. O astronauta Mark Watney morreu. E aí, sabe que isso, cara, não só do filme, mas a liberdade que o escritor do livro tomou, que ele fala que é a única coisa que é bem poética. Olha só, então que assim, não é tão precisa, tão próximo da nossa legal, realidade, tão cientificamente acurado. Então, correto. só que assim, mais uma vez, eu acho que pra história, Funciona, tá ok, exato, funcionou. que foi, é o que precisou pra acontecer a história. Exato. Eu acho que ele é até bem mais perdoável do que, por exemplo, a licença poética que o Gravidade tomou num determinado momento, que eu não quero dar spoiler do Gravidade aqui, certo, né? Mas a cena do George Clooney. Pode que crer. aquela liberdade é até muito maior e até dentro das regras do filme ela fica meio, peraí. Né? Agora, do Marciano eu achei que passa bem, assim. E outra coisa que também eu não pude deixar de notar, que é que o cara, o diretor da missão de Marte, não tem uma porra de um mapa de Marte no computador dele, no escritório dele. Ele não tem tem que ir um na Google cantina, Maps. ele tem que ir na cantina buscar um mapa. Mas, de novo, Será que tem Google Maps é por um pra motivo de narrativa. Exato, deve e ficar tal. legal o cara, tipo, do nada ver, opa, pega aquele quadro aí, pega a caneta. Sim, então, exatamente. a dinâmica É visualmente visual, agradável. visualmente agradável. É novamente uma escolha visual e funciona porque você entende realmente, legal e tal. Eu adoro quando em filme o pessoal desenha um negócio assim. Ou quando o cara tá aqui, num lugar nada a ver, ele pega essa batata, pega esse grampeador. Cara, Olha só, sabe? Tipo, engraçado que essa cena é do Concert Errond, né? Ele Ah, é uma sim, cena, do cara, grampeador, do né? grampeador que é extremamente didática, extremamente divertido de você entender o plano de como que vai ser Como esse vai resgate. funcionar, Você tem lá o Porque também o não é uma Daniel coisa, Glover. não é uma coisa, isso é uma coisa que a forma que eles executam o plano é uma forma cientificamente super correta. Exato. Só que não é um conceito muito comum para as pessoas, esse conceito de, por exemplo, você usar a força gravitacional de um planeta para ele meio que dar uma estilingada na sua
nave e você economizar combustível. Que é o que até a gente brincou uma vez na força, né? Centrípeta. Que é a força da Eu dei uma aula e o tangente, Bruno deu uns pitacos. de sair pela tangente, né? Exato. Então, pô, eles explicaram, Exato, né? de uma maneira super E didática. aliás, uma das formas que Júpiter é considerado o guardião da galáxia, do sistema solar, porque ele faz isso com os meteoros que podem chegar na Terra, né? Ele é gigante, Ele né? é gigante, o campo gravitacional dele é grande o suficiente pra... Puxar tudo pra ele. Ou eles vão e caem em Júpiter, que foda-se, eu tô cagando pra Júpiter. Não tem ninguém em Júpiter. Falando em até onde tempestade, ele tem uma sabe. tempestade lá que tem 3.000 anos, então Ele tá lá, pelo de menos, boas. tudo bem, tá todo mundo, ninguém reclamou. Ou então eles fazem estilingada pra fora do sistema solar de Sistema novo. solar, Né? animal. Não, e a gente tem que agradecer a um dos executivos da Fox, porque o Ridley Scott achou que essa cena do Conselho de Elrond aí no filme não ia funcionar. Então a Fox não é mais vilão agora. Não é mais A vilão. Fox é brother, né? Ela cagou no quarteto, mas Mesmo bom, com o nesse aqui, quarteto. mesmo com o quarteto, mas nesse Legal. aí ela tá colhendo os lobos até, né? Legal. De Veja bilheteria. só. E aí o cara falou, não cara, deixa que a parte engraçada tá, e funciona Uhum. e deixa de novo. Acho que dá até mais um papel bacana pro Daniel Glover. Pro Tony Glover. Daniel Donald papai, Glover, né? né? Donald, sabe Porque pra quem gosta, ele participa do Community, né? Que é um, Community, sim, que é uma série bastante engraçada. Então, até eu comentar que esse filme ele é muito Marvel, Marvete pra caramba esse filme. E que você ele tem o- um Netflix, ele tem um stand-up no Netflix pra quem gostou dele. Ele Ah, tem, olha só. tem o Soldado Invernal, você tem a Mulher Invisível e você tem, né, o Donald Glover. Ele, muitas pessoas, não sei se era ele que fez a campanha, mas muita gente queria na época que tava escolhendo o Kickstarter. Andrew Garfield Pra ser o pra ser o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Uhum. Acho que funciona, porque ele, cara, ele tem um jeito nerd legal, até quando ele tropeça no É. filme, é de verdade, ele tropeçou de verdade e deixaram. Então ele Quando tem ele um toma café, carisma, o café também eu é compro real. que ele é um nerd, eu Quando ele compro o estudou carisma engenharia pra dele. entrar na NASA, ele entrou na NASA. Pô, ele é um ator que eu acho que ele passa essa Esse Marvel. persona Isso é muito bom. De um batata. super-herói nerd, um super-herói É nerd, verdade, cara. Acho legal. É verdade, ele tem um jeitão. E eu acho que se não tivesse a tal da cena do grampeador, primeiro que ia ficar um pouco místico como que ia funcionar o plano Como deles. eles chegaram nesse Pro É plano tipo de assim, resolução ele, no geral. caras, matemática, né? Ia É, ficar um negócio exato. assim, olha, confiem na minha fórmula. Exato. E E aí, aí é legal que ele fala, mas funciona mesmo? Não, eu fiz os cálculos, deu certo. é, É muito engraçado. I did the math. E aí a comandante depois na nave fala, ih, vai dar certo? Ela, sim, eu rodei os Meu números Deus, e deu certo. A A matemática matemática nunca suprema, falha, né? ela é universal. A linguagem é universal. né? Linguagem universal. E aí, eu acho que isso é uma ponte muito boa, muito legal, Bridges. pro final do filme, Jeff Bridges, pro final do filme, quando mostra o sucesso da missão, que todo mundo logrou sucesso ali, Sim, né? sim, Então tá lá o chefe do JPL, o chinês lá, tá todo mundo comemorando, o pessoal na China comemorando que deu certo, o Xambinho, o Jeff Daniels, Jeff Bridges, todo mundo Jeff Walker. comemorando e tal, e você vê que o Donnie Glover, ele acompanha meio de longe, ele sai do quarto ali, aí ele vai ver ali, o cara, não, chega aí, ele tipo, não, vou ver daqui, tá bom? Então assim, eu acho que isso também é uma mensagem bem legal que o filme passa, que é daquilo que muitos heróis são anônimos, né? Sim. Que é uma mensagem que estava no Quarteto Fantástico. até. Total, cara. Porque, né, a ideia é a seguinte, a gente vê os caras que trabalham, por exemplo, pra fazer um foguete, e quem que você lembra? Do O astronauta. astronauta, né? Ninguém Que lembra, é né? simplesmente. O que é o astronauta? É tipo o cobrador do ônibus, ele não fez porra nenhuma, entendeu? Ele tá lá, Ele tá lá, ele sabe É. mexer, se E o Quarteto ele sabe pegar Fantástico, ele chiclete e brinca com isso, porque ele, é uma das motivações do Reed Richards de entrar lá na outra dimensão e tal. E é uma motivação Pra até gente matéria. crível, né? Sim. Porque você fala assim, não faz sentido o Reed Richards que montou a máquina Exato, dele, que eles dão ele exemplo não é que militar, bombadão, se ficar lá com fome vai comer uma minhoca, tá ligado? E vai sobreviver. E aí ele dá esse exemplo no Exato. filme. Fala, Porque não, dá as exemplo pessoas dos vão heróis- lembrar do autoastronauta. Tem e uma não expressão em cientista. inglês que chama Unsung Heroes, né? Os heróis não. Tem canções, Sem luz, né? sem canções. Os heróis que não Canção do foram Cantados. Não houveram canções sobre esses heróis. Isso, os heróis sem glória. Então eles são desconhecidos, são anônimos e a NASA tem muito disso, né? Muito. Porque os grandes cérebros da NASA não são os mais pega conhecidos. assim. sei lá, qualquer filme Apollo 3 e tal, que tem os caras que, como que você coloca aquele quadrado num círculo, né? Aham. O cara que tá aí, você não lembra desse cara. Sim. Você não fica famoso, né? O cara não fica conhecido por isso. Aham. O Tom Hanks faz o piloto lá, o bonitão, não faz o... Ele faz o astronauta, ele não cara faz que tá o lá, cientista. Né? exatamente. E é legal isso, mostrar uma equipe, assim, né? Que também é uma metalinguagem com relação ao cinema, né? O cinema também, ele tem... Também. A pessoa vê o ator, tipo, nossa, Tom Cruise é foda. E você não vê o cara que... Tom Cruise é foda, mas você não viu o cara que dirigiu, o, cara, o diretor de fotografia. Ainda Se o você- diretor tudo bem, né? Ainda seria o Jeff Bridges lá. Sim, Fala, é. porra, o cara é foda, ele
conseguiu. Mas você não vê todo o O resto cara que da fez equipe o. de apoio. que programou lá o movimento de câmera. Tipo, exato. se você olha, eu acho que até hoje eu acho muito impressionante você ficar 10 minutos vendo crédito de filme e não para de subir nome. E agora, assim, a equipe que fez a cena X, aí tem 120 pessoas Até lá. filmes minúsculos, né, cara? E aí você vê, tipo assim, um monte de nome de indiano, chinês, que você vê que eles vão colocando os departamentos já cada vez mais terceirizados. Tá muito louco. Agora se for em crédito, cara, esse filme de novo, além de ele ser um filme otimista, ele encerra de maneira fantástica de colocar uma música super pra cima nesses créditos. I Will Survive. Colocar, né, como se fosse... Tem o tema do filme, tem o que é tema do do filme, música exatamente. disco lá da comunidade. Todas as músicas disco tem tempo, quando ele tá passando calor, tem uma música... Como é que é? Hot in Here? Isso, alguma coisa assim. Hot Stuff. Hot Stuff, que tá com puta calor. É isso mesmo. E colocar isso no final, você coloca os personagens, você vê o que aconteceu com cada personagem, por menor que ele foi, Sim. e por grande participação que ele teve nessa resolução de ajudar a resgatar um astronauta, e você vê o final deles, mas com a música feliz, então você sai feliz do filme. Com certeza. E o legal é que eles colocam essa música, eles colocam música disco e ele fica zoando o tempo todo. Eu Música não disco é uma gosto, merda, caralho, eu não acredito que você tá. É tipo o final do Guardiões da Galáxia, você sai com Jackson 5, cara, você sai feliz do Felizão, filme. É verdade, acho que eles aprenderam isso com o Guardiões da Galáxia. É muito Marvete esse filme, né? Então, é Marvel, tem até a parte do Do Iron Iron Man, Man, né? Por isso que é bom. Por isso que é bom. Não, cara, a gente tem que trazer tristeza. Tem que Ouve o ter podcast, solenidade. ouve o podcast Empada Experience. Quer saber, o Rod? Ele é um cara, eu sou um cara, né? Vê uma entrevista Cara que eu dei. surumbático. Tem uma entrevista que eu fiz com o Rod de 3 horas quase, então a gente fala muita coisa. E tem uma entrevista que eu farei com o Bruno ainda, então se inscreve lá, fernandoperato.com/podcast. Se inscreva, porque aí quando o do Bruno sair também você vê. E você pode ouvir do Rod agora. E até pra quem gosta do OBC, pô, a entrevista com o Rod ficou sensacional. Tem toda a história do OBC com detalhes que só a memória do Rod é capaz de proporcionar, cara. Que se fosse eu e o Luiz, a gente não ia lembrar de metade daquilo, cara. Muito bom. Lembrando, né, que toda essa... Se você Registrado gosta aí. de DC Comics lado sombrio, pode ouvir que tá bem DC Comics. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários Chambinho Vivão. Mostra pra gente se você chegou até o fim desse vídeo, que você ouviu tudo isso que a gente falou, que você tá participando também, coloca o seu comentário, Que você não está perdido. não está no perdido em Marte, não ficou perdido no filme. Agora, se a gente deixou de falar alguma coisa, porque a gente fala muito, mas obviamente não vai falar A tudo. gente fala pra caralho. Fala a gente muito. Fala muito. E aí você tem que colocar, obviamente, o que a gente não falou, o que você gostaria de falar, até uma ideia legal, mas se você não colocar as palavrinhas, a gente vai saber que você não chegou ao fim desse vídeo. A gente sabe quem são os farsantes, quem são os Exatamente. fingidores, quem são os caluniadores. Se você chegou até que você é um Quem é cara true? bom, você é um bom companheiro, então prova pra gente, mostra pra gente que isso é legal, Aí. bacana. Se você gosta da gente, provavelmente sim, se você chegou até aqui, você tem que conferir os bonscompanheiros.com/vip, que é lá é o nosso cantinho secreto da internet, Justo, onde nós exatamente. não colocamos os vídeos pro público em geral, colocamos simplesmente para quem realmente gosta da gente. Exato. A gente tem mais de 500 pessoas lá na nossa lista VIP, e você vai ser uma dessas pessoas, você vai ter acesso aos making-offs dos próximos e Legal. desse episódio Exatamente. também. Né? Você vai ter... Lista. A gente tem lista, por exemplo, dos top 10 filmes de ficção científica Do Bruno. por Bruno Assis. Exato. Os preferidos dele. A gente tem... Que talvez, Cara, vão, cara, talvez é. vão mudar no futuro. Exato, Talvez, quem sabe, o porque futuro- porque o tem futuro precisa é- atualizar. É, Exato. Ou seja, só conteúdo Só que você bacana. só vai receber se você tiver um. Exato, você tem que entrar, Exatamente. porque só tem conteúdo bom. Tá, mas beleza, legal. Conteúdo bom, lista, making off, passagem pra Marte, beleza, da hora, legal, gostei. Só que eu gastei todo o meu dinheiro comprando os filmes do Alien. E agora, como é que eu faço, hein? É de graça! Pô, até pra você que gosta de Prometheus. Pelo menos Prometheus não tem versão do diretor, versão Ah, mas espera uns 10 anos. Não é verdade, não duvidem. E lembrem-se! Ao assistir bons filmes... Que seja com bons marcianos. A tempestade! A tempestade!